gostaria de compartilhar algumas reflexões aqui com vocês, agora no decorrer dos próximos dias. E eu vou começar com uma que eu escutei muitas coisas durante os últimos dias sobre essa questão, eu me conectei com várias pessoas falando sobre isso, e eu achei muito válido a gente começar com esse tema, porque é a coisa mais importante da nossa vida. A gente vive essa experiência aqui, para a gente se conectar com as pessoas, para a gente se conectar com a gente mesmo, para que a gente entenda melhor a nossa criação, entenda melhor o que a gente dominou em nós, o que a gente ainda precisa melhorar e dominar na nossa realidade, na nossa vida, na nossa consciência. Então, a nossa experiência física aqui, ela é baseada em relacionamentos, não só na física, mas pós-física também. Então, a nossa vida é relacionamentos, a gente precisa das pessoas no nosso entorno, né? O que seria a vida, por exemplo, se só existisse eu, se só existisse você? Não faria sentido nenhum. Então a gente vive aqui e a gente precisa dos relacionamentos, eles fazem parte da nossa realidade. E qual que é o maior problema da população humana, né? A dificuldade que as pessoas têm de se relacionar. Então os relacionamentos, eles são a maior causa de doenças no próprio ser humano. Por quê? Porque a pessoa não sabe gerenciar, as pessoas não sabem dominar os seus relacionamentos, não sabem gerenciar o seu relacionamento, o relacionamento com si mesmo. Então, quando você não consegue compreender o que é a sua vida aqui, né? O que você está fazendo nessa realidade, por que você está vivendo uma experiência temporária aqui, o porquê que existem milhões de pessoas em volta de você, o porquê que certas pessoas, né, dentro de tanta gente no mundo, certas pessoas específicas são as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua realidade. O porquê que você escolhe uma pessoa em específico para compartilhar a sua intimidade, para compartilhar a sua vida, para procriar, né, para gerar mais pessoas aqui na realidade física. Então existem informações muito profundas que a gente precisa entender nessa questão, para que a gente consiga entender exatamente, né, o que são os relacionamentos e como a gente vai melhorar isso, como a gente pode ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena, os relacionamentos mais saudáveis, inclusive com a gente mesmo, né, porque como a gente se relaciona com a gente é que faz a diferença no lado de fora, né, com os outros relacionamentos no lado externo. Então a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, com a maneira como a gente entende quem a gente é, o que a gente faz aqui, o porquê que a gente gosta de certas coisas, o porquê que a gente gosta de um tipo de pessoa, o porquê que a gente escolhe certas pessoas para estarem no nosso convívio, o porquê que a gente escolhe alguns relacionamentos de amizade, né? O porquê que a gente se encaixa melhor em algum grupo de amigos do que em outro grupo de amigos, enfim. Tudo isso faz parte da nossa realidade e a gente precisa entender o que acontece por trás disso para que a gente consiga compreender o que acontece na nossa vida. Então, os relacionamentos, a maneira como as pessoas gerenciam isso, é a maior causa de conflitos, a maior causa de doenças aqui no nosso planeta, né? Na população humana. Por quê? Porque tudo começa com, né? Você vai alimentando coisas, tudo começa dentro de você. E os relacionamentos, as coisas ruins que estão acontecendo, a maneira como você não sabe gerenciar esses relacionamentos, faz com que você produza mais coisas ruins na sua vida. E, obviamente, isso vai impactar o teu corpo físico. Você vai gerar doenças dentro de você. Você vai causar coisas ruins dentro de você. E tá tudo relacionado. Então, quanto mais você não conseguir gerenciar os seus relacionamentos, tanto com as pessoas quanto com você mesma, mais coisas ruins você vai projetar pro seu corpo e pro externo, pra realidade, né? Pro que a gente vê aqui no plano físico. E se você hoje vive relacionamentos ruins, seja com quem for, com familiares, com cônjuge, né, esposo ou esposa, com filhos, ou com amigos, com colegas de trabalho, se você vive relacionamentos ruins com certas pessoas hoje na sua vida, significa que você não sabe se relacionar com você mesma, que você precisa consertar coisas dentro de você. E você precisa entender esse processo, que nada é do lado de fora. O lado de fora já é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Aí você pode se perguntar, mas eu não faço as coisas erradas, eu não sou uma pessoa ruim, eu não estou fazendo coisas erradas. Mas se você prestar atenção, como você pensa, o que você pensa sobre aquela X pessoa que você está tendo problema? O que você todo dia, quando você se remete, quando o teu mental se remete àquela pessoa, você traz aquela pessoa para sua consciência. O que você dialoga mentalmente com essa pessoa? O que você manda para essa pessoa todos os dias? Quando você começar a prestar atenção nisso, você vai começar a entender o porquê que você está recebendo algo ruim do lado de fora. Referente àquela pessoa, referente a seus familiares, seja quem for que você esteja tendo algum problema de relacionamento. Então tudo começa primeiro aqui, a gente cria sempre duas vezes. Tudo começa primeiro dentro da gente e depois a segunda etapa é se manifestar na realidade física. Então a realidade física já é um resultado do que o que você vem alimentando, o que você vem criando dentro de você. E todos os relacionamentos que você tem do lado de fora, sejam eles bons ou ruins,
é um reflexo da tua realidade interna, do que você tem aqui dentro de você. E se você não para se conhecer, para se autoconhecer, para se responsabilizar pela sua vida, pelo que você está vivendo, e começar a se relacionar com você mesmo, começar a entender, né, o que se passa aqui dentro, você nunca vai descobrir o porquê que as coisas dão errado do lado de fora, o porquê que esses relacionamentos estão ruins. Então, quando você entende que você é o responsável por criar tudo do lado de fora, você entende que para consertar o que está do lado de fora errado, você precisa primeiro consertar o que está do lado de dentro. É aqui que começa a sua mudança. Nunca vai ser ao contrário, nunca é do lado de fora para dentro. O lado de fora é só um resultado, é só o final, a finalização do que o que você já criou do lado de dentro. E qual que é a solução para todos os seus problemas na sua vida? Seja qual for, a solução para todos os tipos de problemas começam aqui. Vai começar do lado de dentro, na sua mente, nos seus pensamentos. Começa tudo do lado de dentro primeiro. Então, se você está vivendo relacionamentos ruins, seja com quem for, se você está vivendo doenças, né, no físico, no seu corpo, com pessoas do lado de fora, se você está vivendo situações de escassez, que você não tem dinheiro para fazer coisas, muita gente está sobrevivendo, né, só pagando as suas contas, muita gente nem as contas conseguem pagar. Então, se você está vivendo coisas ruins na sua realidade física, é porque você precisa olhar para dentro de você. Você precisa se conhecer, você precisa entender o que você está fazendo todos os dias para que você tenha esse resultado do lado de fora. E quando você entende essa lógica, quando você entende esse processo, você começa a mudar a sua realidade. Porque você sabe que tudo que está acontecendo do lado de fora, para ser alterado, tem que ser mudado do lado de dentro. Quando você dá a atenção devida aos seus pensamentos, às suas emoções, você começa a entender que tudo que você alimenta o tempo inteiro, ele está sendo manifestado do lado de fora, seja o que for. E é a partir desse momento que você começa a transformação na sua vida. Quando você entende como a realidade funciona, como tudo se desdobra aqui no nosso físico, você começa a entender tudo que você viveu e tudo que você ainda pode viver de bom agora daqui pra frente. Você começa a entender tudo que você criou na sua vida, você começa a entender todas as coisas, sendo elas boas ou ruins, que você criou no passado, que você tá vivendo hoje, e você começa a conseguir visualizar uma vida muito mais plena, uma vida muito mais feliz, porque você sabe que, independente de qualquer coisa que você tenha passado, você tem agora as ferramentas, a informação correta para que você consiga daqui pra frente criar o que você realmente quer viver aqui. Gostaria de comentar, né, algumas questões aqui, algumas reflexões minhas, né, sobre relacionamento, amizade, traição, como que você chega, né, num relacionamento, como que você inicia um relacionamento, o porquê que muitas pessoas iniciam um relacionamento e elas acabam, né, depois dos 2 anos, igual a ciência costuma dizer, né, o porquê que depois de 2 anos um relacionamento muitas vezes não vai dar certo, muita gente realmente acaba terminando relacionamentos antes, né, desse tempo, né, hábil de você conseguir realmente entender quem é o outro que está do teu lado, né, quem é você, o que vocês dois estão fazendo juntos. E conseguir compreender toda essa logística de relacionamento. Então, muitas pessoas não conseguem compreender como que elas viveram muitos anos juntos, tiveram uma vida muito legal, de alguma forma, criaram filhos, né? Tiveram aí uma longa jornada juntos e chegam no estágio onde uma das pessoas acaba traindo, acaba arruinando a vida toda, né? Toda uma história, toda uma trajetória por tomar decisões e atitudes erradas e que no momento que estava fazendo aquilo a pessoa não percebe o quão errado é o que ela está fazendo. E a maioria das pessoas que fizeram isso e que tiveram que acabar com os seus relacionamentos por essas questões, se você for conversar com elas hoje, você vai descobrir que foi o maior erro da vida delas. Foi ter feito o que fizeram, foi ter traído a mulher ou ter traído o marido. Enfim, muita gente se arrepende dessas atitudes, né? Porque realmente isso não é uma atitude legal nem com você e nem com a outra pessoa que você decidiu compartilhar a sua vida. O que eu quero explicar aqui? É que quando você entende como que a sua realidade funciona, quando você entende como que você cria a sua vida, como que você chegou na vida que você tem hoje, como que funciona tudo aqui na nossa realidade, como que as coisas se criam no nosso mental, como que a gente atrai as pessoas, as situações para a nossa realidade, como, né, a gente escolheu uma pessoa específica para compartilhar a vida com a gente, o porquê que no decorrer do processo vocês foram se afastando, o porquê que no decorrer do tempo, né, aquela pessoa já não é mais a pessoa que você escolheu conviver há anos atrás. Enfim, existem N realidades aí. Entre milhões de seres humanos aqui, você escolheu uma pessoa específica para conviver, para compartilhar, para trocar a sua vida íntima, né? E muitas pessoas procriarem, né? Criarem mais seres humanos ainda nessa realidade aqui, trazer outras consciências para esse mundo, para que também executem e façam os mesmos processos. Então, muita gente não consegue nem explicar o porquê que isso acontece, né? O porquê que você
se casa com alguém, o porquê que você gera crianças, né? O porquê que você faz filhos, o porquê que de onde vêm esses filhos que estão fazendo parte da sua vida, o porquê que, né, existe esse processo, né? A gente vive aqui durante 90, 100 anos, vem uma nova geração completamente diferente. Para onde você vai, né? De onde você veio? O que vai acontecer com as próximas gerações? Então é um ciclo repetitivo que as pessoas vivem, é uma vida aqui no piloto automático sem pensar, sem entender. Então, a maior parte dos problemas aqui no planeta é a falta de não saber gerenciar os relacionamentos, não entender o que são os relacionamentos. Então, a nossa vida é relacionamento. Então, muita gente aí tá numa busca constante, né? Muitas pessoas, né, desesperadas, buscando dinheiro, buscando objetos, bens materiais. Mas elas esquecem que o mais importante dessa experiência aqui é o relacionamento, são os nossos relacionamentos. E quando a gente não tem a compreensão, quando a gente não entende o que é exatamente isso, a gente vai criar coisas ruins na nossa vida o tempo inteiro. Porque a gente acha que tudo que acontece do lado de fora não está relacionado com o que a gente pensa, com o que a gente alimenta, com as nossas emoções, não está relacionado com o domínio do que o que tem aqui dentro. A gente acha que a nossa vida vai sendo levada no piloto automático e a maioria das pessoas nem pensam quem são essas pessoas que estão no meu entorno. Então eu escutei muito durante os últimos dias, né, uma pessoa contando toda a trajetória de vida, que, né, estava prestes a casar, acabou todo o relacionamento e essa pessoa falou bastante, né, do sofrimento dela, né, de todo o processo de terminar um relacionamento, que era o relacionamento dos sonhos. Ela também comentou muito, né, da família, enfim, do relacionamento em si, colocando numa visão que ela não era responsável pelo que estava acontecendo ali, né, e que sim, era mais uma vítima, né, de uma situação que outra pessoa criou. Então, meio que se tirando a responsabilidade dela de toda a realidade que ela estava vivendo. Então, essa pessoa tem né, um financeiro muito bom, então ela tem estrutura para viver a vida dela sozinha, e ela pauta muito isso, né, da procura pela a tua estrutura financeira primeiro, para depois você procurar os relacionamentos corretos. Mas o que acontece por trás de tudo isso, né? Nós criamos a nossa realidade a todo santo dia quando a gente acorda. A gente tem que decidir todo santo dia o que a gente quer viver. Então, por exemplo, a escolha de uma pessoa na sua vida é uma escolha que você tem que fazer todos os dias. Então, quando você inicia um relacionamento, você se conecta com uma pessoa, ninguém vai iniciar um relacionamento com uma pessoa ruim. Então, você começa um relacionamento, você, né, gera ali uma atração, energia, frequência, vocês estão em harmonia, você conhece aquela pessoa, você começa a conviver, vocês começam a viver aqueles 2 primeiros anos que são os momentos onde você sempre traz coisas boas da pessoa para dentro de você. Você cria uma imagem sobre aquela pessoa e você alimenta aquela imagem todos os dias. Então, você imagina você indo viajar com aquela pessoa, você imagina você fazendo coisas boas, indo jantar, enfim, você sempre está alimentando isso dentro de você, todos os dias. Antes de dormir, quando acorda, vocês podem perceber que é exatamente assim. Então, o que acontece nesse processo aqui? Quando a gente entende as conexões corpo, mente e espírito e como tudo na nossa realidade funciona, a gente entende como a gente consegue manter os relacionamentos na nossa vida saudáveis, né? Com pessoas saudavelmente, né? Gerando uma troca de energia saudável. Ou quando a gente começa a criar problemas nos nossos relacionamentos. Então, nunca é sobre a pessoa com a qual você está, e sim o que você alimenta sobre aquela pessoa e sobre você todos os dias. Então, você passou aqueles 2 primeiros anos, que são os anos cientificamente comprovados, né? Que a gente tem aquele prazer, enfim, que os nossos hormônios estão trabalhando para que a gente sinta, né? O bem-estar de estar com aquela pessoa. O que acontece nesse processo aqui? Nesses 2 primeiros anos, é os 2 anos que você sempre está alimentando coisas boas no seu mental sobre aquela pessoa e criando coisas dentro de você que você quer viver com aquela X pessoa. Então, você sempre está trazendo pensamentos bons. Automaticamente, os seus pensamentos, eles enviam informação para o seu corpo. E o seu corpo envia esses comandos para as glândulas, e essas glândulas produzem os hormônios de bem-estar. E você sente esse prazer de estar com a pessoa, de compartilhar a sua vida. Então, é assim que você traz essa sensação boa. Então, quanto mais disso você faz, mais disso você vai ver na realidade física, através dessa pessoa que você está gerando essas emoções. Você está usando a sua imaginação a todo momento, criando algo bom com aquela pessoa. E passado esses 2 anos, você começa a gerar coisas dentro de você. Você começa, às vezes, ver uma atitude da pessoa que você não gosta, porque você está convivendo com ela já há um tempo. Então, você passa a prestar atenção em outras coisas que você não prestava anteriormente. E se você não entende o processo do desdobrar na nossa realidade física, você, ao invés de ir eliminando essas coisas, melhorando essas coisas, você vai piorando. Você vai trazendo cada vez mais coisas ruins para dentro de você. E aí você começa a alimentar no seu mental, ao invés de você se manter na mesma frequência que você estava anteriormente, você começa a trazer para o seu mental essas coisinhas ruins. Você começa a alimentar, mas ele não era aquela pessoa que eu realmente achava que ele era, ou ela.
Aquela pessoa tá fazendo coisa que eu não gosto. Não, eu não quero, eu não gosto do amigo X, ou eu não gosto do jeito que ele age, do jeito que ele fala. E você vai tendo esses diálogos mentais dentro de você, ao invés de você ir conversar com a pessoa e resolver isso dentro de você também, ao invés de você entender o que você tá pensando, qual a informação que você tá emitindo. Então, quanto mais desses diálogos mentais ruins, e você vai gerando dentro de você, mais você vai vendo isso no parceiro, na pessoa que você escolheu. Então, com o passar do tempo, você vai alimentando isso cada vez mais. E você vai vendo que aquela pessoa não era a pessoa que você imaginava, porque você tem na sua vida o que você acredita. E mesmo assim, você vai levando a sua vida, você vai indo. Pediu em noivado, vai dar certo, vou casar. Mas você continua com os pensamentos ruins dentro de você. Aí você prepara tudo, se organiza, vai fazer tudo dos sonhos, né? Vai ter tudo aquilo. E daqui a pouco você se dá conta que aquilo era completamente, que o que você está vivendo hoje era completamente diferente do que o que você imaginava lá atrás. Por quê? Porque você esqueceu de prestar atenção no que você estava alimentando durante esses 2 anos em diante, durante esse outro período da tua vida. Você esqueceu o que você estava dialogando com essa pessoa, o que você estava mentalizando, o que você estava mandando para ele, como que você estava utilizando a tua imaginação, o que você estava criando para a tua realidade. Então, você chega num estágio na tua vida que você não entende como que o seu relacionamento chegou, como que aquela pessoa que você conheceu lá atrás era uma X pessoa e hoje ela é uma pessoa completamente diferente. Essa pessoa que está na sua realidade, ela é 100% um reflexo do que o que você carrega dentro de você, do que o que você alimenta. E se você não entende esse processo, você sempre vai se colocar numa posição de vítima, você sempre vai achar que você não é responsável pelo que acontece, e que aquilo veio do além, que aquilo aconteceu por um acaso. Não existe acaso na nossa realidade. O que existe são pessoas que não sabem gerenciar os seus pensamentos. Então, quando você entende como que você cria a sua realidade, como você gerencia os seus relacionamentos, no momento que você começa a ver coisas indesejadas do lado de fora, você muda elas. Você muda elas do lado de dentro primeiro. Você precisa mudar o que você está gerando aqui, para que você consiga mudar o que está do lado de fora. Então, um relacionamento, quando ele chega num estágio onde tá tudo ruim, as coisas não estão legais da forma como elas estão, é porque você criou isso na sua realidade. Você construiu isso ao decorrer do tempo. E o que acontece quando você chega aqui? Você chega num estágio que é aquele estágio que você não sabe o que fazer. Você criou aquilo, você tá com aquilo na tua frente, e você não entende como que você chegou naquele momento, e você não sabe como sair daquilo porque você não tem compreensão da realidade. E o que as pessoas fazem? As pessoas terminam os relacionamentos, as pessoas fogem, as pessoas correm daquilo. E o que acontece nesse processo aqui? Quando você faz isso, você tá fugindo de você mesma, você tá fugindo do que você criou dentro de você. Você vai carregar tudo isso junto com você. Não importa se hoje você não tá mais com essa pessoa, se você terminou um relacionamento. Se você não conserta o que tem de errado dentro de você, você vai carregar todo aquele tumulto, toda aquela experiência ruim que você viveu com aquela pessoa. Você pode até usar ela como um combustível para que você não faça mais as coisas erradas que você fez. Só que você vai se conectar com uma outra pessoa e você vai viver o mesmo ciclo repetitivo. O que isso significa? Que você vai encontrar uma outra pessoa e que você vai viver esses momentos maravilhosos. E quando você chegar num estágio na sua vida com esse relacionamento, se você não entende esse processo do desdobrar da nossa realidade, né, que primeiro a gente cria aqui, depois a gente cria do lado de fora, você vai começar a fazer tudo novamente. Você vai começar a alimentar as coisas ruins sobre a X pessoa. Você vai começar a criar coisas ruins do lado de fora. Essa pessoa, ela é um personagem criado por você. E você vai alimentar aquilo, e você vai chegar lá na frente e você vai estar passando os mesmos problemas ou problemas parecidos com situações ali diferentes, um lugar diferente com uma pessoa diferente. Então é exatamente isso que acontece. Quando você entende o processo, não importa a pessoa que você tá. Se você tá com aquela pessoa e você escolheu aquela pessoa, você tem que entender que você pode mudar aquela pessoa a hora que você quiser e a hora que você bem entender, porque aquela pessoa é uma criação sua do lado de fora. E quando você começa a alimentar essa nova pessoa de uma outra forma no seu mental, essa pessoa do lado de fora, ela começa a alterar as atitudes dela, o comportamento dela. E você vai começar a vibrar numa frequência diferente. Então, você voltando naquela sensação, né, de bem-estar, você gerando prazer dentro de você, você alimentando coisas boas sobre aquela pessoa, automaticamente você vai ver isso se desdobrando do lado de fora. Então, é dessa forma que a gente vai gerenciando os nossos relacionamentos. Isso vale para pessoas que começaram relacionamentos agora, pessoas que já estão em relacionamentos longos, pessoas que viveram anos em um relacionamento e acabaram causando muitos transtornos depois de anos se relacionando, exatamente por essas questões. Com o dia a dia, com o decorrer da vida, com as outras coisas que acontecem no nosso entorno, porque a gente não entende como a gente não entende o processo, a gente não entende as conexões de tudo, né? E como tudo está conectado.
a gente não consegue gerenciar a nossa realidade. E, obviamente, isso vai afetar os nossos relacionamentos. Então, se você tem algum problema com alguma coisa no teu financeiro, se você não entende o processo da realidade, do desdobrar sobre isso, se você tem algum problema no seu trabalho, com pessoas, se você não entende esse desdobrar, o porquê que isso está sendo criado por você ali, se você não entende os problemas com os filhos, o porquê que você está criando aquilo, então, tudo funciona de uma mesma forma. Isso vai impactar o teu relacionamento íntimo. Então, se você não entende, né, as coisas que estão acontecendo ali no teu entorno, em todas as áreas da sua vida, você vai criar coisas ruins no teu relacionamento íntimo. Tanto na questão dessa moça, né, que relatou todo esse processo, todo o sofrimento dela, né, ela não consegue compreender exatamente como que ela criou todo esse sofrimento, né, como que ela se conectou com essa situação, que ela chegou num momento que ela, meio que desesperador, que ela disse pra ela mesma, acabou, chega, eu não quero mais viver isso. Então, ela não quis mais viver o que ela realmente tinha criado na vida dela, ela mesma criou aquilo. Ela só não entende que foi ela que criou, mas ela fez isso acontecer de alguma forma, né? Ela é o comandante da vida dela, né? Ela é que comanda a peça de teatro da vida dela, exatamente como eu, como qualquer outra pessoa. E as pessoas no nosso externo, elas são só os personagens que a gente mesmo cria na nossa realidade, na nossa imaginação. Então a gente cria uma X pessoa que a gente quer ter, a gente imagina um tipo de família que a gente quer ter, a gente imagina o tipo de trabalho que a gente quer ter, carro, dinheiro, enfim, todas as coisas, conforme o nosso padrão, conforme as nossas crenças, conforme a gente foi educado, conforme o que a gente foi alimentando na nossa vida. E o que acontece aqui, né, que eu gostaria de comentar também para muita gente, que eu acho que vai ser muito relevante. Como que as pessoas chegam em situações muito ruins como essas, né, e como outras mais. Relacionamento, por exemplo, é você acordar todos os dias e decidir estar com aquela pessoa. Coisas indesejadas, de alguma forma, a gente sempre vai criar na nossa realidade. Por quê? Porque a gente não tem o domínio 100% dos nossos pensamentos. A gente vai sempre aprimorando isso, melhorando. Mas a gente vai ter coisinhas no nosso dia a dia que são coisas pequenas, mas que a gente precisa manter elas pequenas. E a gente precisa sempre estar no dia seguinte, acordando e dizendo pra gente mesmo o que a gente quer viver hoje. Não o que a gente viveu ontem, vamos trazer pro dia de hoje. Não. Todo dia é um novo dia. Então você sempre tem que decidir estar com aquela pessoa. E você sempre tem que estar alimentando coisas boas sobre aquela pessoa. Você sempre tem que estar dialogando coisas boas. Pra você chegar num estágio de ter um relacionamento, de se conectar com uma pessoa e conseguir, ter essa troca íntima, você vai imaginando, você encostando na pessoa, você abraçando, você beijando. Você vai sempre primeiro criando aqui. E dali isso vai se transformando na realidade física. Então é dessa forma que a gente tem que entender os nossos relacionamentos. A gente sempre tem que estar alimentando os nossos relacionamentos de coisas boas. Exatamente quando a gente alimenta o nosso corpo. A gente sabe que a gente precisa do nosso corpo físico saudável. A gente sempre tem que estar alimentando o nosso corpo com comidas saudáveis. E pensamentos saudáveis, para que a gente mantenha ele saudável aqui. E os nossos relacionamentos da mesma forma. A gente sempre tem que estar alimentando eles todos os dias com emoções boas, com pensamentos bons. Então, se você, por exemplo, tem um relacionamento legal com alguém e você começa a se conectar com uma outra pessoa, ou você tem um amigo ou uma amiga que você tem uma certa intimidade, o que acontece num processo desse? Se você achou alguém na sua vida que você quer compartilhar a sua vida, que você tem ideia de que você quer talvez seguir a sua vida com essa pessoa, casar, gerar filhos, você tem que eliminar todas as distrações do seu caminho. E o que é eliminar distrações? Relacionamentos de amizade entre sexos opostos geralmente não dão certo. Por quê? Porque depende muito do grau de consciência da pessoa. Se a pessoa tem um emocional muito bem equilibrado, se a pessoa sabe dominar muito bem os pensamentos, se a pessoa sabe muito bem focar no que ela realmente quer fazer, no que realmente ela quer construir na vida dela, dificilmente ela vai se colocar numa situação dessa. Porque essa pessoa, ela sabe que ela tem 24 horas no dia. 24 horas no dia, algumas horas dessas 24 horas você tá dormindo. Outras horas desse dia você precisa focar no que você quer construir na sua vida, você precisa dar atenção para sua esposa ou para o seu marido, você precisa dar atenção para o que você quer construir na sua vida. Você não pode tirar tempo desse dia para estar se relacionando com amizades e compartilhando a sua vida íntima com pessoas do outro sexo. Por quê? Quando você faz isso, se você não tem o domínio de você, do que você quer gerenciar aqui, do que você quer criar, isso pode ser uma grande distração para sua vida. Você começa a se conectar com alguém, você começa a compartilhar coisas íntimas, você começa a imaginar coisinhas sobre aquela amizade ali, aquela outra pessoa começa a alimentar alguma coisa boa sobre você, e aí vocês vão chegar num estágio que vocês vão compartilhar algo muito mais íntimo entre vocês. E aí as pessoas não entendem por que elas chegam no estágio onde elas traem algumas pessoas. Então, quando você começa a fazer isso, automaticamente você está mandando uma informação diferente para a sua mulher, para o seu marido. E essa pessoa recebe isso.
E essa pessoa, porque a gente tem o invisível que troca informação constante. E essa pessoa, ela começa a agir de uma outra forma. Ela começa a sentir que tá acontecendo algo ali, ela começa a tratar você de uma outra forma. Tudo começa a se desdobrar de uma forma que não acontecia antes. Você vai se sentindo menos amado, talvez, por aquela pessoa. Ou aquela pessoa vai exigir muito de você. E as emoções vão se desequilibrar, as energias não vão estar legal nesse relacionamento. Automaticamente você começa a compartilhar mais coisas íntimas com essa amizade que você tem. E assim por diante você vai seguindo ali e a gente sabe como que isso acaba. E é exatamente como que as coisas se desdobram na realidade, né? Isso daqui é um resuminho só pra vocês entenderem como que realmente você acaba criando coisas indesejadas na sua vida que você não tem nem ideia como que você faz elas. Então é exatamente isso, é exatamente dessa forma que as coisas começam a acontecer. E você precisa prestar muito atenção no que você faz, no que você pensa, com quem você decide se relacionar, porque tudo é uma decisão. Se você sabe que algo pode prejudicar o seu relacionamento, se você sabe que algo pode prejudicar os seus objetivos, se você sabe que algo pode prejudicar de alguma forma o bem-estar da família, você não faz. Você não se coloca naquela posição. Então, quando você entende o desdobrar da realidade, você nem começa algo na sua vida. Então, um homem, uma mulher que decidem compartilhar a sua vida juntos, que querem construir, que querem prosperar, que querem realmente alcançar os seus reais desejos, né, os seus objetivos, eles não arrumam distrações no meio do caminho. Eles escolhem todos os dias estar com aquela pessoa. Independente das coisinhas indesejadas que a gente vê no dia a dia. Isso são coisas que o próprio casal tem que gerenciar entre eles. Quando vocês entendem todo o processo de desdobrar aqui, né? Que um e o outro ali são pessoas que estão numa mesma frequência, numa mesma conexão e que precisam estar alimentando esse relacionamento saudável todos os dias, você sabe o que você tem que fazer todos os dias quando você acorda. E é exatamente assim que aconteceu com essa moça. Ela foi alimentando coisas ruins sobre esse relacionamento, ela foi tomando decisões, ela foi tomando atitudes, e ela foi vendo esse desdobrar do lado de fora. Essa outra pessoa foi agindo de uma forma diferente, ela foi se comportando de uma forma diferente. Aquilo tudo que estava vindo daquela pessoa era um reflexo do que ela alimentava todos os dias. E exatamente na vida dele também. Ele começou talvez a se sentir menosprezado, a se sentir inseguro, a se sentir, enfim, N coisas que eu poderia estar pautando aqui, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas é um exemplo para que vocês entendam como que as coisas se desdobram aqui, quando que a gente chega a ponto, né, de estar terminando algo que podia ter um potencial muito, muito bom. Então, quando a gente vê tudo isso, né, quando a gente entende o que a gente pensou sobre a pessoa, o que a gente verbalizou, o que a gente falava para os nossos amigos sobre aquela pessoa, né? Então você encontra com seus amigos e você começa, né, um dia você começa a dizer, olha, o meu namorado é isso, ou o meu marido, né? É isso, é aquilo, e não, eu não tô gostando, eu não tô, né? Não tá legal, né? Em vez de você se voltar pra dentro de você se conectar com você lembrar o que você tem pensado nos últimos dias sobre essa pessoa e inverter isso dentro de você, né? Usar a tua imaginação, reverter essas imagens mentais que você criou e começar a visualizar essa pessoa de uma forma diferente, você ia ver o resultado de uma forma diferente do lado de fora. Então não adianta você buscar o dinheiro, né, correr atrás de bens materiais, se você não sabe entender os relacionamentos, né, o que são os relacionamentos do lado de fora. E, obviamente, né, o dinheiro, né, muita gente fala que o dinheiro traz liberdade, o dinheiro traz conforto. Liberdade é alcançada quando você entende exatamente como você cria a sua realidade aqui. Que é você que coordena tudo, que é você que cria, que é você que altera, que é você que muda tudo do lado de fora, com o que você alimenta, com o que você acredita, com o que você gera todos os dias, com as emoções que você emana perante as pessoas e as situações. Então, não adianta nada você procurar o dinheiro, né, ter muito, muito, muito dinheiro, se você tem essas situações acontecendo do lado de fora. Então, tenho liberdade, tenho dinheiro, sou estável, sozinha. Mas o relacionamento, que é a base de tudo na nossa vida aqui, não existe. Você não sabe se relacionar com as pessoas. Então, o não saber se relacionar com as pessoas está com a maneira que você se relaciona com você mesmo. Então, tudo que você acredita, você tem na sua realidade. Então, se você acredita que a vida é desta forma, a vida vai ser desta forma. Se você alimenta todos os dias essas suas crenças, você vai ver isso expresso do lado de fora. Então, se você hoje começa a acreditar que essa pessoa que você está hoje não é a pessoa que você gostaria, não é a pessoa que você quer ficar, você está gerando dúvidas dentro de você. E você vai começar a ver essas dúvidas expressas do lado de fora. Você vai começar a ver situações, essa pessoa vai vir até você e vai mostrar para você que realmente não é a pessoa que você gostaria de estar, porque é você que está criando essas dúvidas dentro de você, é você que está alimentando. Quando você passa a ver essa pessoa de uma forma diferente dentro de você, ela também vai trazer essa mudança do lado de fora. E outra coisa que eu queria comentar é que, né, a pessoa colocou, existem milhares de homens bons no mundo. Existem. Mas então por que essa pessoa estava conectada com uma pessoa que não era boa na visão dela? Porque não tem a ver com a pessoa que ela estava conectada, tem a ver com ela mesma, com o que
ela alimentava sobre aquela pessoa. Então a tua crença sobre relacionamento, sobre o mundo, sobre as coisas, ela está sempre se manifestando diariamente na sua realidade. Para quê? Para que você entenda o que você precisa consertar dentro de você. Então, quando você dá luz para isso, quando você começa a entender como que você cria na realidade o que você quer viver, não importa a pessoa que esteja ali do teu lado, você consegue mudar ela exatamente do jeito que você imagina. Vivemos num trabalho em equipe. Então, todos estão vivendo o que acreditam, o que acham que merecem. Então, quando você coloca na sua cabeça que você merece ter milhões, e que você vai conseguir, e que aquilo é pra você, você vai dar um jeito de conseguir. Aquilo vai se desdobrar na realidade física. Só que se você acredita que você não merece ter um relacionamento bom, ou que você até merece, mas você tá emitindo a informação errada. Por quê? Porque você tá alimentando coisas erradas todos os dias. Você vai criar aquele relacionamento ruim pra o universo mostrar, pra realidade física mostrar pra você o que você tá fazendo de errado. Pra você conseguir consertar isso, pra você conseguir mudar a tua crença sobre aquilo, pra que você consiga enxergar amor naquilo. Então tudo acaba quando você não começa mais a ver amor. Então, lembrando lá do início, né, desse vídeo, eu falando de como você consegue, né, ter um relacionamento mega prazeroso nos primeiros 2 anos. Por quê? Porque ali você está alimentando o amor dentro de você. Quando você passa a se afastar do amor, quando você passa a não gerar os sentimentos bons dentro de você, através da informação que você manda pro teu corpo, para produzir os hormônios, para produzir essas sensações prazerosas, você se afasta das coisas boas. Porque o que a gente cria do lado de fora, o que a gente cria de bom do lado de fora, é o que a gente está alimentando de bom do lado de dentro. É o que a gente está produzindo nos nossos hormônios, com as nossas sensações, com os nossos sentimentos de prazer. Agora, quando a gente está vendo situações ruins do lado de fora, é porque a gente está emitindo a informação errada, a informação não condizente com esses sentimentos, com essa emoção de prazer. Então, a gente não está levando amor para as coisas e para as pessoas. E a gente começa a produzir as coisas erradas do lado de fora. Tudo aqui na nossa vida é para a gente se aproximar cada vez mais do amor. Quando a gente não entende esse processo, a gente sempre vai criar coisas erradas, tanto no nosso corpo, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas outras pessoas no nosso entorno. E o que eu quero dizer aqui com isso? Quando a gente consegue entender que tudo na nossa vida é realmente sobre procurar se aproximar cada vez mais do amor, a gente para de falar mal das pessoas, a gente para de julgar as pessoas, a gente para de criar caos na nossa vida e na vida dos outros. A gente começa a transbordar para os outros. O que é isso? A gente começa a levar amor para tudo na nossa vida. Não só para trabalho, não só para alcançar dinheiro, mas para ter relacionamentos saudáveis. De nada adianta você ter tudo isso e você tá alimentando coisas ruins sobre pessoas que passaram pela sua vida. Então, se essa pessoa não começa a abençoar a vida dessa outra pessoa que ela escolheu compartilhar a vida dela por um tempo, não só a vida dele, mas a vida de todos que estavam envolvidos ali, né? Começar a levar amor, começar a levar pensamentos bons, começar a abençoar. É muito importante a gente entender esse processo, né? Que a gente tem que sempre estar levando amor e não expor as pessoas de uma forma ruim. Então, quando você se responsabiliza pela sua vida, que você entende, fui eu que criei aquilo, fui eu que fiz com que aquilo chegasse naquele nível, naquele patamar, eu sou responsável, o outro só estava expressando o que eu carregava, essa pessoa jamais vai falar mal dessa outra pessoa. Essa pessoa jamais vai espalhar notícias, né, de vitimização, notícias ruins para outras pessoas. Só que quando você entende esse processo, você não precisa chegar num estágio de ter que terminar um relacionamento. Você não precisa chegar num estágio de traição, de trair alguém, que você sabe que aquilo vai acabar com o teu relacionamento. Você não precisa chegar num estágio do fundo do poço para dizer agora é hora de eu sair daqui, agora é hora de eu começar uma nova vida, agora é hora... Você não precisa chegar nesses estágios. Quando você adquire a informação correta, a compreensão daquilo, você consegue alterar aquilo de uma forma que você não precise sair daquilo, que você não precise se retirar daquilo. Então você barra as coisas antes de elas acontecerem na realidade física. Eu gostaria de agregar mais alguns detalhezinhos aqui para que vocês consigam compreender mais a fundo tudo que eu falei nesse vídeo, porque esse vídeo, na verdade, era para fazer algo para público, né? Não fazer parte do programa, né? Do Mindset, porque lá dentro tem informações muito profundas, é um passo a passo, são 19 passos de muita informação para que vocês entendam profundamente como toda a nossa realidade se desdobra, não exatamente só em relacionamentos, mas em tudo, como que você vem a esse mundo, como que você chegou até aqui, como que você se conectou com a família que você tem, o que você viveu na sua vida, tudo que você passou, como que você foi sendo moldado por tudo que aconteceu na sua realidade, o que que é esse mundo aqui, como tudo funciona aqui, como funcionam as energias, como essas energias
fazem o nosso corpo estar vivo, estar funcionando, como a nossa consciência trabalha, o que, que é a conexão com o divino, quais são as nossas habilidades, como que você faz para se conectar com você, com o seu divino, como que você faz para encontrar o seu propósito, para conseguir trabalhar isso dentro de você, as suas energias, trabalhar no bem-estar. Então, existem milhões de informações, né, dentro do programa, que vocês acessam nesse passo a passo, dividido em 4 etapas. Então, lá no site tem toda a informação mais detalhada, né, para que vocês entendam esse passo a passo. E esse vídeo aqui foi um vídeo explicando mais precisamente sobre relacionamentos, para que vocês consigam compreender um pouquinho essa trajetória. Mas existem muito mais informações, a gente tem um passo dentro do programa que a gente fala só sobre relacionamentos, né, e como tudo isso funciona, todos os tipos de relacionamentos que a gente tem na nossa realidade aqui. Então, o que eu queria agregar aqui, para que, provavelmente, né, alguns de vocês vão se perguntar, tá, mas então, eu tô lá vivendo uma situação muito ruim com uma pessoa, né, eu sou maltratada, né, tem gente que chega em estágio de a pessoa tá fisicamente, né, machucando a outra, né, e existem N realidades aqui, tá, mas eu nunca vou sair de um relacionamento desse, como que eu vou viver com uma pessoa, Existem casos e casos, mas a realidade funciona da mesma forma para todo mundo. O que a gente tem que entender aqui a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que entender toda a nossa realidade, e dentro do programa tem um passo a passo específico para que vocês compreendam tudo isso. Então, independente do que você esteja vivendo, lá dentro do programa você vai acessar todas as informações para que você compreenda essa trajetória. Aqui nesse vídeo é impossível eu passar tudo. Lá dentro do programa a gente tem mais de 40 horas de gravações. Então, o que eu queria deixar bem claro é que existe casos e casos, e obviamente as pessoas chegam num patamar, né, a ponto onde umas estão machucando outras fisicamente, não só verbalmente, mas chegam em estágios, né, de estarem danificando o corpo das pessoas no seu entorno e de si próprias, e muitas vezes chegam até a tirar a vida das outras pessoas, justamente porque elas não entendem esse processo que eu expliquei em todo esse vídeo. E quando, obviamente, você chega num estágio muito ruim, a única maneira de sair, a única maneira de acabar com aquilo é se retirando desse relacionamento, é se afastando, é afastando a pessoa, para que você consiga se recompor. Então, quando a gente entende a nossa realidade, a gente não chega, né, eu comentei ali, a gente não chega no ponto onde vocês estão destruídos, onde as pessoas precisam se distanciar, se separar, não se verem mais, inclusive acabar com o contato de todos os familiares, acabar com o contato de todas as amizades que criaram durante aquele período, para que elas não continuem sofrendo. Então, quando a gente entende esse processo da realidade, a gente barra as coisas antes delas se desenvolverem na realidade. A gente transforma aquilo. A gente consegue resgatar o lado bom daquele relacionamento. A gente resgata aquela antiga pessoa, né, a qual a gente conheceu no início do relacionamento, a qual a gente conviveu aqueles momentos bons. A gente começa a transformar o que está acontecendo indesejado do lado de fora. A gente começa a transformar novamente e trazer aquele lado bom. Então, não existe pessoa ruim ou pessoa boa. Não existe vítima ou manipulador. O que existe são pessoas num trabalho em equipe, num esforço colaborativo, por não compreenderem a realidade, por não compreenderem como as coisas se desdobram aqui. Elas estão trabalhando em energias desequilibradas, elas não sabem lidar com o que está acontecendo, elas não se conhecem, elas não conhecem o que é o corpo, a mente e o espírito, elas não conhecem as conexões, elas não entendem como tudo se desdobra na realidade, e elas vão fazendo as coisas da forma errada. E elas vão tendo resultados errados do lado de fora. E isso vale para todas as coisas na nossa vida, não só para relacionamentos. Mas quando a gente entende todo esse processo, a gente se retira de situações ruins. A gente não participa de coisas. Quando a gente vê algo se desdobrando na realidade, a gente já transforma aquilo, a gente já muda aquilo. Da mesma forma, quando a gente vai mudar um pensamento, sempre a gente tem escolha. Então a gente pensa algo ruim, se a gente se dá conta daquilo, na mesma hora a gente transfere por algo bom, a gente já imagina alguma coisa boa. Então do lado de fora também, quando a gente começa a ver algo ruim do lado de fora, a gente já muda aquilo. Por exemplo, se você chega e se depara com alguém brigando na tua frente, o que você faz? Você já se retira daquilo, você já sai daquela frequência, você vai embora, você faz alguma coisa e você se afasta daquilo. E muita gente prefere entrar no meio da briga, muita gente prefere participar daquilo. Então tudo é uma questão de escolha, uma questão de perspectiva que você tem da vida com as suas crenças. Então, lembrando que a gente tem o nosso padrão, as nossas crenças gravadas aqui. Então, a gente sempre vai seguir o que a gente tem gravado. Então, numa situação ruim, o que vem à tona aqui? Vem a nossa gravação. Então, mesmo que você talvez não queira, às vezes, falar alguma coisa, ou agir de uma forma, ou se comportar de uma forma ruim, no momento que você não está consciente, que você não está no seu equilíbrio, aquela gravação que tem dentro de você que vai comandar o teu corpo. Então você vai agir de uma forma que você não gostaria, porque você perdeu o controle, a conexão da consciência com o corpo. Então você começa a agir de uma forma completamente inconsciente. E você vai criar coisas ruins do lado de fora, nos relacionamentos, nas situações. Então vocês precisam entender esse processo de desdobrar da realidade. E obviamente, como eu falei, existem muitas coisas aqui
né, muito profundas que vocês precisam acessar para que vocês consigam compreender exatamente como toda a nossa realidade funciona. Então, um exemplo aqui, né, do que eu coloquei ali dessa moça, enfim, essa moça não é uma pessoa ruim, o parceiro que estava com ela não é uma pessoa ruim, então eles eram pessoas que estavam trabalhando em energias desequilibradas, eles não souberam gerenciar aquele relacionamento, ela foi vendo aquilo se desdobrar na realidade dela, e mesmo assim ela foi levando até o momento que ela, né, o sonho dela era casar, era fazer todo aquele processo, né, e foi levando até aquele momento onde já estava tudo programado, só que ela esqueceu que ela tinha que organizar o que ela estava imaginando, o que ela estava pensando, tudo que estava acontecendo por trás daquele relacionamento. Não era só a festa, não era só o noivado, não era só aquele sonho maravilhoso daquilo ali. É você alimentar um cenário de vida completo. É você estar alimentando todas as áreas da sua vida, né? Não só a festa em si, mas o relacionamento em si. Então, provavelmente aquele relacionamento já vinha há muito e muito, muito tempo sendo levado no piloto automático. Ela já estava presenciando coisas ruins há bastante tempo. Ela estava alimentando cada vez mais aquilo estava crescendo do lado de fora, até o momento que ela chegou num estágio que ela teve que dizer para ela mesma que ela precisava sair daquilo porque ela não sabia como consertar aquilo. Chegou no estágio, exatamente aquele estágio onde a pessoa não sabe o que fazer e a única maneira de parar o sofrimento, de viver uma vida melhor, é se afastando, se distanciando, bloqueando tudo, ignorando toda a família, todo aquele círculo onde ela participava, onde ela fazia parte, porque era a criação dela, né? O que ela alimentou dentro dela, o que ela criou do lado de fora. E vice-versa, o outro também estava vivendo o que ele estava acreditando, o que ele estava alimentando sobre aquela pessoa, sobre aquele relacionamento. Então, ambos viram o desenrolar das suas criações, dos seus pensamentos, das suas emoções. E, voltando naquela questão, quando você entende o processo da realidade e você escolheu aquela pessoa e você quer continuar com aquela pessoa, você vai sempre estar alimentando coisas boas. Hoje você viu alguma coisa de errado, você vai lá e já conserta. Você já conserta o que está dentro de você, que fez aquilo se conectar do lado de fora. Você sempre está trabalhando, isso é diariamente, exatamente como a gente faz para trabalhar, a gente está sempre trabalhando, sempre criando coisas novas, sempre tentando atingir metas, conforme a gente faz com a nossa alimentação, conforme a gente faz com os exercícios físicos. Para você ter um corpo bonito, você sempre tem que estar fazendo os exercícios físicos. Se você para, o teu corpo não vai ser escultural, não vai ser bonito. Então é todo dia isso. E a gente vive num lugar, numa cultura onde as pessoas acham que a realidade só funciona para objetos, para as coisas externas e não para os relacionamentos, né? Então, essa pessoa, né, como milhares de pessoas, né, que vivem essas situações, né, diariamente em todo mundo, o que acontece? Ela não sabe exatamente como ela criou aquilo. Mas hoje ela está usando aquilo como um combustível, obviamente, para estar empoderando outras pessoas, para estar ajudando outras pessoas. Ela está fazendo disso um trabalho, né, para ajudar, para as pessoas não viverem aquilo, né, e se estiverem vivendo aquilo, para elas ganharem autonomia, no caso, autonomia financeira, né, procurar sempre estar buscando o equilíbrio financeiro para que você não viva relacionamentos tóxicos, para que você não dependa financeiramente de outras pessoas, porque muitas pessoas vivem com dependência financeira dos seus parceiros e acabam não saindo de situações ruins porque elas dependem financeiramente daquele parceiro. Então não é questão de dinheiro aqui, não é questão de financeiro, é questão de que você não sabe como criar a realidade. Então, independente de você estar num relacionamento por dinheiro e esse relacionamento tá ruim, ou de você estar num relacionamento por dependência emocional mesmo, porque você acha que você depende da pessoa, então tudo isso é a falta de conhecimento de você, do que é o mundo, de como a realidade funciona, de como você cria a sua vida. Então, quando você é dependente emocional de alguém, significa que você não sabe da realidade, você não sabe das verdades da vida. Quando você depende financeiramente de alguém, significa que você também não sabe disso. Então, tá tudo relacionado com a mesma informação. Quando você ganha o domínio do mindset, quando você ganha o domínio de todas as informações que tem dentro do programa que você acessa, você sabe que você é suficiente no sentido de você pode produzir riqueza, você pode produzir o que você quiser na tua vida e você pode ter um relacionamento saudável, mega saudável, você pode ter uma família saudável, você pode ter tudo que você sonhou ou tudo que você sonha na sua realidade, com bem-estar, com amor, sem criar muito caos do lado de fora, sem presenciar coisas horrorosas, sem se destruir, sem destruir as pessoas à sua volta. Então você transborda amor, você transborda uma vida próspera, uma vida abundante para as pessoas. Você ajuda elas a prosperarem em todas as áreas da vida delas. Então, é sempre sobre isso. Tudo que acontece do lado de fora, indesejado, está relacionado com a falta de conhecimento, a falta de compreensão. E quando a gente ganha domínio, quando a gente ganha compreensão, a gente começa a entender as coisas e a gente não se coloca em situações ruins, não se coloca em posições exatamente como essa moça se colocou. E o fato de você chegar em estágios realmente que você tem que sair, que você tem que se afastar, é necessário você fazer esse processo. Mesmo que depois, se você decidir na sua mente, na sua vida, que você quer voltar a ter aquela pessoa na sua realidade, você pode começar a trabalhar isso dentro de você e você vai ver essa transformação. Essa pessoa,
ela vai começar a se transformar. Você vai começar a se conectar com ela novamente. Vocês vão começar a viver uma nova vida, uma nova realidade. Nada é impossível na nossa vida. As coisas só são impossíveis quando a gente mesmo coloca elas como impossível na nossa mente. Então, se você, mesmo assim, afastou-se dessa pessoa e você continua mantendo os pensamentos ruins sobre essa pessoa, você continua alimentando, vivendo todo aquele caos que vocês passaram, toda vez que você lembra dela, você lembra das situações ruins, você vai continuar mandando aquela frequência, você vai continuar produzindo aquilo no teu corpo, você pode até estar vivendo um outro relacionamento, mas se você não consertar aquilo que você carrega dentro de você, você vai criar caos na sua realidade. Então, por você não entender tudo isso, se você se depara com situações do lado de fora, por exemplo, e mesmo inconsciente, mesmo sem saber de todas essas informações, se você começa a abençoar a vida dessa pessoa, por mais ruim que tenha sido, se você começa a mandar amor, né, a mandar coisas boas para essa pessoa, a imaginar coisas boas, você vai eliminando, você vai consertando todo aquele padrão destrutivo que você criava dentro de você. Você traz sensações boas para o teu corpo, você envia sensações boas para aquela pessoa e você não vai mais gerar aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio. Automaticamente aquela pessoa vai receber a informação, porque lembra, estamos sempre enviando informações pelo invisível. Aquela pessoa vai também começar a ver você de uma forma diferente e vocês vão se conectar, talvez se encontrem, se conectem de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais amorosa, mesmo sem estarem vivendo num relacionamento. E a importância da gente construir essa base emocional dentro da gente, mesmo que a gente tenha vivido coisas muito ruins. É sempre sobre imaginar, utilizar a nossa imaginação e pensar coisas boas sobre as pessoas, mesmo as pessoas às quais a gente teve situações muito ruins no nosso passado, na nossa realidade passada. Então eu queria deixar essa mensagem, né, essa reflexão muito poderosa